Chegado agora o momento, que nós estaremos meditando um pouco na palavra do Senhor. Gostaria que os amados irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, capítulo 24, versículo 13. Nós estaremos lendo um texto bíblico. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que você ficasse ligado. Deixa a Camila Vitória. A Camila Vitória está com fome, ela estava comendo os dedinhos, mas a mamãe já vai resolver rapidinho esse negócio aí. Amém? Então, todos amados encontraram? Então acompanhe aí a palavra do Senhor comigo. Naquele dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais, e explicaram. E o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, com as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. A verdade também é que algumas das mulheres, as quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, dos quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então abriram-se-lhe os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E diziam um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava e quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunido os 11 e os outros com eles. Você pode orar ainda comigo nesse momento? Feche os teus olhos e fale com o Senhor nesse momento. Eterno, santíssimo, maravilhoso e glorioso Deus, meu Pai, eis aí a tua palavra, Deus. Eu te peço, meu Deus querido, em nome de Jesus, que tu, meu Deus, através desse texto, meu Pai, meu Pai, que particularmente eu tenho como muito triste, meu Pai, um dos episódios mais melancólicos e tristes das tuas escrituras, Senhor. Meu Deus amado, eu te peço, Senhor, que aplique ao nosso coração, que nos dê, meu Pai amado, entendimento e que nos fortaleça, Deus, para que, meu Pai amado, independente das circunstâncias, independente dos problemas, venhamos a permanecer firme, ó Deus amado, meu Deus querido, porque o mundo jaz no maligno, Senhor, como nos disseram, mestre, mas, ó Pai, tu veio para nos dar vida e vida com abundância, Deus querido. E eu peço a ti, Deus, em nome de Jesus, que nos fortaleça em ti e que mais uma vez, Pai, me use, meu Deus amado,
deste púlpito, meu Deus, para pregar o teu povo. Assim eu peço em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Tomem os vossos assentos, queridos. Amados, o que me motivou a estar trazendo essa palavra? De repente, alguns dias você já deve ter parado para pensar, você já deve ter feito, talvez assim uma introspectiva da sua vida, ou até mesmo, uma leitura da vida de algum amigo este que um dia estava junto contigo na igreja, fervoroso, buscando ali o falar em línguas, em outras línguas, buscando ali os dons de profecia, em alguns momentos subindo montes, orando pelas madrugadas, caminhando, buscando a presença de Deus. E hoje você vê essa pessoa tão distante do Senhor, uma pessoa que fora tão fervorosa no passado, e você talvez fique pensando: por que isso acontece? Por que aconteceu com esse amigo? Ele é uma pessoa tão boa, ele é uma pessoa tão bacana, por que aconteceu isso com ele? Por que ele não conseguiu? Por que ele voltou atrás? Por que ele desanimou? E essa, meu amado, às vezes meu pensamento. Estava ali agora sentado ali naquele altar, e o Rodrigo me perguntou por uma pessoa, por um casal. Eu falei: varão, saiu, desanimou, sim, talvez por alguma tristeza, alguma dificuldade. A realidade é que já não está mais congregando conosco, está desviado dos caminhos do Senhor. E a gente fala isso com dor, gente. A gente fala isso com tristeza. Você sabe por quê? Porque quando nós estamos na casa de Deus, nós aprendemos a amar um ao outro. Você pode ter certeza de que a igreja, ela nunca mais foi a mesma depois que a Camila veio, está congregando conosco. A nossa igreja passou a ter uma alegria diferente quando a Carol, que congregava conosco lá no Pedregoso, veio para aqui, para Vasconcelos, o pastor Robson, irmã Patrícia, esses meninos, então a gente aprende a amar, querido, a gente aprende a conviver junto, a gente aprende, a estar ali dividindo, uma vida espiritual, aprende a ter comunhão com vocês. E de repente um dia, vocês, alguns até falam: olha, pastor, eu estou indo embora. Outros nem falam, desanimam, e muitas das vezes nada consegue fazê-los voltar. Parece que o céu ficou de bronze, família chora, o marido chora com a mulher que deixou Jesus, a mulher chora por causa do marido que deixou Jesus, porque a gente sabe que começa deixando Jesus, depois deixa a mulher também, começa deixando Jesus, depois larga o marido também. A gente sabe que essas coisas, porque o mundo jaz no maligno, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, queridos, quando eu olhei para esse texto, eu já venho estudando esse texto já há algum tempo, eu comecei a perceber, que tem sido assim hoje, mas essa coisa não é nova, tem sido assim desde o tempo que Jesus Cristo pregou nessa terra, desde os primeiros anos de ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas que deixaram a Jesus Cristo, pessoas que foram embora, e eu comecei a perguntar no meu coração: por que eles deixaram Jesus? Por que eles não conseguem reconhecer a Jesus Cristo como Ele é, o que Ele representa para nós? O que impede essas pessoas? E nesse texto, amados, eu vejo aqui uma verdade sendo exposta. Dois homens, queridos, dois homens que viveram com Jesus, eles acordavam com o Senhor, eles viram milagres, eles viram sinais, eles viram maravilhas. Esses homens viram Jesus Cristo purificando 10 leprosos, esses homens viram Jesus Cristo mandando que Lázaro saísse do sepulcro, 4 dias depois da sua morte. Esses homens, eles viram Pedro andando por cima das águas. Esses homens, queridos, eles comeram o pão que Jesus partiu. Esses homens amavam Jesus, eles viviam com Jesus, eram pessoas boas, mas agora eles estavam desviando, estavam largando Jerusalém e indo para Emaús, para uma aldeia a cerca de 60 estádios de Jerusalém. Esses homens tinham uma coisa no coração. Ele falou: acabou para nós, vamos embora, vamos para casa, não valeu a pena.
né? Ficamos 3 anos com ele. Ele prometeu tantas coisas. Ele prometeu restaurar o reino de Israel. Ele prometeu, só que agora ele morreu, já faz 3 dias. Acabou, gente. Vamos lá. Aí o outro deve ter olhado e falou assim: vamos embora, vamos para casa. Não vale a pena mesmo, né? Ficar aí em Jerusalém, no meio dessa sinagoga morta, fria. E eles começaram a caminhar, queridos. Mas o que me deixou mais curioso nesse texto é que, enquanto eles iam andando, Jesus se coloca no meio deles e começa a caminhar. O que a palavra de Deus fala? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei presente em vosso meio. E eles caminhavam agora, eles estavam indo, estavam desviando. Mas Jesus não havia se desviado deles não, querido. Jesus não havia desviado deles, Jesus não havia desistido deles. Eu não sei se aqui dentro, se tem muita gente que está desviada, mas Jesus não desistiu de você, meu irmão. Jesus não desistiu de você, minha irmã. Ele está todo o tempo ao teu lado. Talvez você esteja como esses 2 discípulos. Não conheciam, não conseguiram reconhecer Jesus no meio deles, né? E eu coloco como tema dessa mensagem: o que nos impede a reconhecer Jesus? O que nos impede a reconhecer o Mestre? E o primeiro ponto, meus amados, que eu vejo aqui é não saber quem Ele é. Eu tenho uma preocupação muito grande com a igreja. Tenho uma preocupação grande com você, meu amado. Muitas das vezes eu vejo você buscando os dons espirituais. Muitas das vezes eu vejo você apaixonado por Jesus, buscando a presença dEle. Mas às vezes eu te vejo pouco pesquisando sobre quem Ele é, como Ele pensa, como Ele age, como Ele trabalha. Isso é perigoso, queridos. Isso é perigoso para a vida de um discípulo de Jesus, não conhecer o Mestre. E está claro aqui que eles não conheciam o Mestre. E não eram só eles que não conheciam. O mais duro dessa história, amados, é que não eram somente aqueles 2. Havia discípulos de Jesus que também não conheciam a Jesus. Assim como dentro da igreja do Senhor há crentes que não desviaram, estão dentro da casa de Deus, mas que também não conhecem ao Senhor como o único, suficiente Salvador. Tem dificuldade de identificá-lo. Amados, eles estavam, versículo 19 diz que eles lhe perguntaram, Jesus, porém, andando no meio deles, e agora um, porém, chamado Cleopas, disse assim, respondeu-lhe dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E Jesus olhou para eles, dentro dos olhos, né? Quem olha para os olhos de Jesus uma vez, nunca mais esquece, querido. Nunca mais esquece. Você quer ver uma coisa? Quem é apaixonado aqui pela namorada aqui, faz assim. Olha, se tu não levantar a mão, mesmo que tu não seja, levanta, querido, porque senão ela vai cobrar de você depois, né? Quem é a namorada que é apaixonado aqui pelo namorado? Levanta-se a mão. Você consegue esquecer o olhar dele? Ele pode viajar, ele pode estar longe, mas você lembra daquele olhar. Se ele viajar e ficar assim um tempo e você não souber da volta, se de repente aparecer alguém todo coberto, só com os olhos de fora, quando você vai olhar para aqueles olhos, você vai falar assim: é dele, eu conheço esse olhar, eu conheço esses olhos. E Jesus olhou para ele, eles não conseguiram conhecer, meus amados, o olhar do Mestre. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Então, meus queridos, eles estavam, olha o que estava acontecendo. E eles disseram assim: o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. Queridos, para aqueles homens, Jesus era apenas um varão poderoso em palavras. Para aqueles homens, Jesus era apenas um profeta. Mas quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus para nós? O que Ele representa para ti? Jesus Cristo, Ele é Deus, querido. Jesus Cristo é a expressão real do Senhor. Ele é o Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o unigênito de Deus que desceu a este mundo para salvar a tua vida. Ele veio a esta terra com a missão, salvar a tua vida. Não se esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Pastor, quem eram os outros
que estavam confusos acerca de quem era o Senhor. Você quer ver? Abra a palavra de Deus no livro de João, queridos, capítulo 14. Abra aí a palavra de Deus. Você vai ver agora, né, Jesus agora reúne os seus, e ele diz para eles assim: olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. E ele começa a falar com eles, ele diz assim: olha, né, na casa de meu pai há muitas moradas, louvado seja Deus, ponto. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. Ele estava dizendo para aqueles homens, para aqueles discípulos: olha, não acaba aqui não, queridos. Existe lugar para você no céu, junto com Deus. A vida não é somente aqui de sofrimento nessa terra, não. Depois que passar essas coisas, vocês estarão comigo no céu. E ele falava ali, ele dizia: olha, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. De repente, querido, começa o negócio a ficar estreito. Tomé olha para ele e diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus agora ele começa a identificar, queridos, que 3 anos e meio junto com aqueles homens, eles não o conheciam, eles não sabiam quem era ele, e agora ele começa, né, a falar com eles. E agora Filipe, de repente um dos principais discípulos, fala para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E agora Jesus Cristo olha para Filipe, querido, eu creio que com uma certa tristeza no coração, ele fala: Filipe, tu não me reconhece? O Pai e eu, nós somos um. É o próprio Yahvé, querido, falando com o povo agora. Filipe, tu não me conhece? Leozinho, tu não me conhece? Eu e o Pai somos um, né? Eu estou aqui nessa terra para redimir os teus pecados, mas eu e o Pai, nós somos um. Se não podes crer pelo aquilo que eu prego, creia pelo menos pelas mesmas obras que faço. E aí, meus amados, ele começa ali a falar com eles: louvado seja o Senhor dos exércitos. E você vê que eles tinham uma dificuldade muito grande de reconhecer que era Jesus. Por isso a luta, por isso que quando Jesus é preso, eles os abandonaram. Eles não conheciam a Jesus. E eu pergunto para você: você conhece Jesus? Você conhece o Senhor a qual vocês servem? Vocês conhecem o Senhor da glória? Você tem intimidade com Ele? Louvado seja Deus. Porque esse mundo, meu amado, não tem nada bom não, não tem nada que presta aqui não, querido. Os melhores prazeres que temos nesse mundo são passageiros. Tudo passa, meu amado, tudo envelhece. Aquela namorada que de repente você largou Jesus por causa dela, aquele namorado saradão que de repente você largou Jesus por causa dele, um dia ele vai ficar barrigudo, querida. Um dia ele vai ficar barrigudo, pelancudo, né? Um dia ele vai envelhecer, um dia ele vai passar, mas a palavra de Deus, os planos do Senhor jamais passarão. Então não troque Jesus por nada nesse mundo. Creia nele, caminhe com ele, viva com ele, crie a sua família com ele, através do poder dele, mas procure conhecê-lo. Louvado seja Deus. A segunda, meus amados irmãos, a segunda coisa que os impedia de reconhecer Jesus eram as expectativas erradas a respeito dele, né? Veja só o que diz o versículo 21. Vamos voltar ao texto. Versículo 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Olha, nós pensávamos que ele, né, segundo as Escrituras, ele seria aquele que redimiria Israel, o rei, né, na semelhança de Davi, aquele que viria na sua imponência, na sua glória, que faria com que Roma fosse subjugada, que a nossa nação fosse elevada. Mas olha, ele já morreu. O que um defunto pode fazer? Já é o 3º dia, ele já foi embora para debaixo da terra, não tem mais jeito. Eles estavam, queridos, e o que me surpreende, amados, é que quando você vai também para os outros discípulos, quando você vai para o capítulo 9 do livro de Lucas, versículo 44, você vê que aqueles mesmos discípulos, agora os 12, os principais, também estavam equivocados acerca de Jesus. Uma certa vez eles estavam brigando entre eles: e aí, Tiago, quem que vai sentar à direita ou à esquerda do mestre? Né?
Quem que vai assentar? Será que vai ser o Leozinho? Um vai sentar à direita, outro vai assentar à esquerda. E querido, eles estavam tão equivocados acerca de quem era Jesus, que eles convenceram a mãe deles para ir lá falar com Jesus. E você sabe o que ela chegou para Jesus? Ela falou assim: olha, eu tenho um pedido para fazer para o Senhor. E Jesus falou assim: pode dizer, né? O que tu queres? Ela falou assim: não, Senhor, quando tu assentares no teu reino, eu quero que os meus 2 filhos, um assente à tua direita, o outro à tua esquerda. Pois eles estão sendo cabo eleitoral do Senhor. Eles estão dizendo aí, no meio de Israel, que só Jesus é Deus, que Ele é o Senhor, Ele é Rei dos Reis, mas tem que ter uma recompensa, Senhor. Olha, a direita e a esquerda, primeiro-ministro, né? Um e o outro, um ministro de qualquer outra, né, pasta aí do ministério do Senhor, mas que eles sejam importantes. Eles estavam olhando, querido, você sabe o que? Somente as coisas aqui dessa terra. Eles estavam servindo a Jesus somente pelo aquilo que eles poderiam ganhar aqui nessa terra. Meu amado, se os teus olhos estão aqui, querido, a palavra de Deus diz que você é a mais triste das criaturas e o mais miserável dos homens, se você crê em Jesus somente nesta vida, nesta terra. Se você espera dele somente aqui alguma coisa deste mundo. Tem gente que só vem para a igreja porque está doente, porque tem uma enfermidade, outros porque querem melhorar de vida. Meu amado, Jesus Cristo é Deus, e Ele tem um reino na glória, e Ele veio aqui para poder, através dele, da vida dele, você ir morar na glória com Ele. O reino dos céus não é comida nem bebida, meu amado, mas tem muita gente nesse mundo perdido, tem muita gente nesse mundo que não conhece a Jesus, e por causa disso, meu amado, na hora da tribulação, ficam como esses 2 discípulos, louvado seja Deus, perdidos. Terceiro ponto, queridos, porque o que impedia eles de reconhecer a Jesus era a falta de fé, a incredulidade. Meu amado, Jesus uma certa vez ele falou que a nossa fé, ela tem que ser semelhante ao quê? A uma semente de mostarda. Tem gente que a fé, quando ele aceitou a Jesus, era semelhante a um grão de mostarda, pequenininha, não dava nem para enxergar. Só que ele já tem 30 anos de crente. E como é que está a fé dele? Fala aí, Wellington. Do tamanho do grão de mostarda. Ele não cresceu na fé, ele não desenvolveu, né? Passou 10 anos, continua com a fé do tamanho do grão de mostarda. Ah, pastor, mas não é o que Jesus falou? Não, meu amado. Ele disse que se a vossa fé, ela deve ser semelhante, ou seja, o grão de mostarda é pequenininho, mas quando lançada na terra, meu amado, ele produz uma árvore que vai crescendo a cada dia, e essa árvore vai produzindo os frutos, e vai caindo na terra, e vai nascendo outra árvore, e quando ela cai de novo na terra, nasce outra árvore. Essa é a fé que Jesus espera de você. Ontem você foi um grão de mostarda, hoje você é o fruto desse grão de mostarda, e você já deve estar dando outros frutos, ganhando outras pessoas para o reino do Senhor, ampliando a obra de Deus. Louvado seja o Senhor da glória. Só que a fé daqueles homens era minúscula. Olha o que diz versículo 22 e 23. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Para você crer, você precisa ver, Tomé. Para você crer em alguma coisa, você precisa ver. Como é que é a tua fé? Hein, Tomé? Como é que é a tua fé? Você tem que ver, não basta Deus prometer, não basta Deus falar através da pregação da mensagem, através das escrituras, ou você tem que ver para poder crer. Aqueles homens, queridos, eles tiveram 3 testemunhos. O primeiro testemunho foram das mulheres. Elas foram lá, encontraram o sepulcro vazio. O segundo testemunho foram 2 anjos, e o terceiro testemunho foram dos principais apóstolos de Jesus, mas ainda assim não creram, louvado seja Deus, porque eram incrédulos, porque não conheciam o Senhor, porque não conseguiam
né, ver além daquilo que os olhos carnais podiam ver. Só que esses olhos aqui, meu amado, tem uma visão muito curta, e a maioria de nós é míope. Louvado seja Deus, espiritualmente falando, somos míopes, espiritualmente falando, meu amado. Se você não crê com os olhos da fé, se você não conseguir enxergar com os olhos da fé, com esses olhos você não vai ver nada. Então, meus amados, olha o risco que se corre, queridos. Pessoas boas, gente. Ou você acha que esses discípulos não valiam nada? Vamos falar que eles não valiam nada? Valiam nada. Prestavam não, por isso que eles foram embora. Será que era assim, querido? Será que as pessoas que se diziam do Senhor, elas não prestam? Não, gente. Ele é como você, ela como eu. São pessoas boas, queridos. Você vai conversar com elas, são pessoas maravilhosas, pessoas que têm um coração tremendo, mas largaram, deixaram a fé. Louvado seja o Senhor da glória. Quarto, meu querido, quarto ponto, falta de conhecimento da Bíblia. Será que eu estou olhando aqui para alguém que esteja robusto, espiritualmente falando? Tem lido a Bíblia? Será que eu estou olhando para crentes maduros? Né? A maturidade, querido, ela vem com aquilo que você aprende. Se você dormir durante um ano, né? Se você deitar agora hoje é dia 1º, né, de abril. Se você deitar agora para dormir e acordar 1º de abril de 2013, você envelheceu quanto? 1 ano. Agora amadureceu quanto? Nada. Você não cresceu nada, você não amadureceu nada. Você dormiu, passou 1 ano dormindo. Tem crente dentro da casa de Deus que aceitaram Jesus há um montão de tempo, eles estão dormindo. Eles estão dormindo espiritualmente falando. Não aprende, não cresce. Queridos, eu não estou aqui com um pedaço de pau na mão para bater em você, não. Eu estou aqui preocupado, meu amado, porque eu tenho olhado, eu tenho lido sobre estatísticas, e me parece que tem uma igreja desviada maior do que o corpo de Cristo. Tem uma igreja no mundo de pessoas que desistiram de Jesus, maior do que os que estão aqui. É provável que, se nós pegarmos os bancos de dados desta igreja e anotar o nome de todos que deixaram a Jesus, é provável que tenha mais pessoas do que estão aqui. Por isso, amados, que eu estou preocupado com você e pedir a Deus esta mensagem para trazer ao teu coração, para que você reflita, louvado seja Deus, acerca, né, do reino dos céus. Então, queridos, falta de Bíblia, versículo 25, diz assim, ó: então lhes disse Jesus, honestos e tardios de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram. Aqueles homens tinham os livros dos profetas, aqueles homens tinham o Torá de Deus, o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Aqueles homens tinham a Bíblia, querido, o Velho Testamento, eles tinham conhecimento dos pergaminhos, mas eles não conseguiam. Ele diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Quantas vezes Jesus falou para aqueles discípulos que ele seria entregue na mão dos homens, morreria, mas que ao 3º dia ressuscitaria. Quantas coisas, ó Deus, amados, Deus tem nos falado, quantas coisas Deus tem nos revelado através da palavra. Meu querido, é pregação na segunda, é pregação na quarta, é pregação na sexta, é pregação no sábado, pregação de manhã, no domingo, à noite. Tanta pregação, haja prego, querido. E muitas das vezes você não guarda no coração, né, aquilo que Deus tem falado. E essas coisas, amados, elas te fortalecem para que você não desiste, não venha desistir do Senhor. Meu amado, não há céu sem Jesus, não há salvação sem Cristo. E quantas pessoas estão aí dando passos largos para o inferno? Pessoas boas, querido, o Espírito Santo gemendo, com gemidos inexprimíveis, chorando por causa da tua vida, por causa daqueles que largam a Jesus. O Espírito Santo de Deus chora, querido, por causa de você. Só que teu coração endureceu por falta de conhecimento da Bíblia, daquilo que Jesus falou. Meu amado, tem uma parte da Bíblia que eu fico muito invocado com aqueles apóstolos. Jesus Cristo havia acabado de tirar a igreja de uma vergonha. A igreja de Cristo falhou. Um dia eu vou pregar esse sermão, o dia que a igreja de Cristo falhou. Queridos, Jesus Cristo tinha ido ao monte, levou Pedro, João e Tiago, seus principais discípulos, e ali ele se transfigura, um momento maravilhoso, tremendo. Jesus mostra a sua glória àqueles homens,
E quando Jesus desce no monte, está lá um homem, um pai sofrido, que leva uma criança endemoniada aos discípulos de Jesus, aos 9 que ficaram lá embaixo, e eles tomam lá, sai capeta em nome de Jesus, vai lá, pega lá o galho de arruda, e bate nele, e liberta, e nada do diabo sair, não tenta isso daí, bota sal grosso para ver se ele sai, e tenta de tudo, e o capeta está lá e não sai. E quando Jesus chega naquele momento, queridos, o clima era terrível, os discípulos envergonhados, sem unção, sem poder, sem fé. Jesus pergunta: o que está havendo aí? Aí vem o pai: Senhor, eu trouxe meu filho para que teus discípulos expulsassem o demônio que está sobre ele, mas eles não puderam. Amados, vergonha terrível. Agora Jesus Cristo vai ali, expulsa aquele demônio e fala com eles: olha, você sabe por que vocês não conseguiram? Porque vocês não oram o suficiente. Você sabe por que vocês não conseguiram? Porque vocês não têm fé no coração de vocês, né? Vocês não têm jejuado, por isso que o diabo, né, escarneceu de vocês. Essa casta de demônio, só com jejum e oração. Mas qual foi a última vez que você orou? Vamos para o confessionário, abre aqui, né? Pastor Jeremias é um pastor que ele costuma falar assim: vamos abrir o confessionário agora. Quem aqui jejuou há 3 dias atrás? Levanta a mão. Nesse período de 3 dias, 1, 2, 3. Querido, Jesus falou: tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. E agora a igreja envergonhada, a igreja sofrendo, a igreja passando ali aquela dificuldade. Por quê? Porque Jesus Cristo identificou 3 coisas. Quais eram? Incredulidade, falta de jejum e falta de oração, né? Incredulidade, falta de jejum e falta de oração. Mas tinha uma coisa que Jesus não fala explicitamente. A palavra de Deus diz que enquanto eles iam para casa, aqueles apóstolos, eles atrasaram um pouquinho. Jesus ia lá na frente e a turma da fofoca sempre vai atrás, sempre uma panela, né? Aguenta aí, rapaz, vamos falar aqui, deixa o mestre lá na frente, deixa ele. E aí, eles começaram a discutir aqui entre eles. E Jesus Cristo, quando chegou em casa, perguntou para eles assim: o que vocês estavam conversando no caminho? E uma vergonha profunda entrou no coração deles. Por quê? Eles estavam discutindo no caminho quem seria maior no reino dos céus. Queridos, aonde está a tua preocupação? Aonde está, né, a tua preocupação para com as coisas espirituais? Meu amigo, minha amiga de ministério, aonde está o teu coração quanto às coisas espirituais, queridos? Os discípulos estavam virando as costas para Jesus por causa da falta de conhecimento bíblico. Agora, de repente, alguma coisa começa a mudar, e eu espero que aconteça aqui nessa noite. Eu espero que essa noite seja uma noite de festa no céu, aonde os anjos glorificam o nome do Senhor. Alguma coisa começa a mudar ali, querido, no coração deles. Alguma coisa agora começa a levá-los a reconhecer a Jesus Cristo no meio deles. Você vê que não estava tudo perdido. Eles estavam a caminho de Emaús, eles estavam voltando para o mundo, porém Jesus no meio deles, conversando com eles. Jesus no meio deles, assim como está no meio da igreja aqui hoje, fez alguma coisa mudar, queridos. E o que a primeira coisa que faz com que eles comecem a reconhecer a Jesus foi a hospitalidade. Pastor, o que é isso? É fazer a obra de Deus. Versículo 28 e 29 diz assim, olha: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, já é tarde, não vai não, já declina o dia. Então ele entrou para ficar com eles. Queridos, como eu falei, eram pessoas boas. Quem está no mundo, quem desviou, não é pessoa ruim não, gente, é pessoa boa, tem algo de Deus dentro dele. E o que acontece? Aqueles discípulos, eles estavam andando para Emaús, e de repente começou a escurecer, começou a ficar perigoso, e eles começaram a olhar agora, e eles falaram assim para Jesus: Senhor, não vai à frente não, pode ter algum salteador aí, pode te roubar, pode vir para te matar, fica aqui conosco, passa a noite conosco, né? Entra aqui na nossa casa. Hospitalidade, querido, quando nós fazemos isso, nós lembramos que Jesus Cristo mora em nós. Quando eles começaram a praticar o Evangelho, as coisas ficaram mais fáceis para eles.
Você sabe por que tem muita dificuldade também na igreja conosco? É porque nós conhecemos o Evangelho, mas praticamos pouco. Nós falamos muito de Jesus, mas o conhecemos pouco. Nós falamos muito das obras de Jesus, mas praticamos pouco. E agora eles começaram a praticar, querido. Aqueles homens estavam indo para o mundo, aqueles homens estavam desviando, mas agora eles olharam para Jesus e falaram: Senhor, fica aqui conosco, entra aqui. E agora eles levaram Jesus para a sua casa, queridos. E agora a história deles começa a mudar. Segundo ponto, querido, também dentro desse texto, é a comunhão, que daqui a pouco nós vamos estar aqui celebrando o pão, a ceia do Senhor com pão e com vinho. Eles dizem para Jesus, olha, versículo 30, eles disseram assim para Jesus: e aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Amados, você precisa de partir o pão com o Senhor. Você crente, filho de Deus, você crente, filha de Deus, é necessário que você comungue com o Senhor. Pastor, mas como é que é esse negócio aí? Não é só na ceia? Não, queridos, não é só na ceia não. Eu participo do pão quando eu faço as obras do Senhor, quando eu estou ali, cadê o Alan? Alan está trabalhando hoje? Tá trabalhando na igreja. Alan é nosso líder, da ação social, Você vê a importância quando você começa a praticar as obras, de Deus, quando você começa a fazer, quando a igreja traz a cesta básica, quando a igreja traz para a casa do Senhor um alimento para levar à mesa daquele que não tem, ela está lembrando de Jesus, querido, ela está lembrando do Senhor, ela está praticando as obras que ele praticava. Quando alguém vai à casa de alguém e ora pelo enfermo, ele está praticando a obra de Jesus. Quando alguém, querido, prega a palavra de Deus para aquele que tem Jesus ou para aquele que não tem, ele está praticando a obra de Jesus, ele está imitando o Mestre, ele está imitando o Senhor. Então, meus queridos, o que acontece? Quanto mais eu faço a obra de Deus, mais perto dele, mais parecido com ele eu fico. E aqueles discípulos estavam perto do mundo, querido, mas eles, quando começaram a praticar as obras espirituais, alguma coisa começou a mover no coração deles, e agora eles começam a voltar, louvado seja Deus. Terceiro ponto, querido, eles começaram a prestar atenção nos seus sentimentos. Versículo, agora ele diz assim, um para o outro: porventura não ardia o teu coração quando ele partiam o pão? Agora eles começam a observar. Veja como é que começa a mudar gradativamente. Aquele que não conseguia reconhecer o olhar de Jesus, agora começa a reconhecer o partir do pão. Aquele que não conseguia enxergar Jesus, agora ele começa a ver Jesus através da obra. Você sabe o que eu quero dizer com isso, meu querido? Que de repente aquele teu esposo que não é crente, que não consegue enxergar Jesus pelo olhar de Jesus, porque ele nunca olhou para Jesus, ele vai começar a olhar para Jesus através da tua obra em casa, mulher, através da tua obra em casa, marido. Muita gente quer ganhar os seus cônjuges para Jesus, mas ele não imita Jesus, ele imita o cão. Ele está em casa imitando o inimigo, ele não consegue imitar o Mestre. Quando nós imitamos o Mestre, ficamos parecidos com ele, querido, nós começamos a atrair as pessoas para nós, o que eu chamo a ganhar para você, para depois ganhar para Jesus. E muitas das vezes não praticamos isso, meu querido, não praticamos a obra do Senhor. Quando eles começaram a praticar as obras de Deus, eles começaram a sentir a presença do Senhor, eles começaram a dizer: olha, Tiago, o negócio hoje ficou gostoso, a gente até não glorificou muito alto, não se emocionou, mas eu senti um arder no coração. Jesus veio a esse lugar, ele está presente aqui, louvado seja Deus. Ele está nesse lugar, ele está preocupado comigo, ele está preocupado com meu irmão, ele está preocupado com a minha irmã, ele está aqui, ele quer mudar a minha história. Então, meus queridos, eles começaram a sentir. E qual foi o resultado de tudo isso? O triunfo, querido, o triunfo, louvado seja Deus, o triunfal retorno para Jerusalém. Diz a palavra de Deus, que agora ele se reúne, louvado seja o Senhor, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde já acharam-se reunidos os 11 com os outros. Agora eles começaram a olhar, falaram: não dá não, Tiago, olha, não dá não, Tiago, a gente estava indo para o mundo, Tiago, a gente estava indo para a boca do leão, mas olha,
rapaz, esse contato com esse varão aí me fez sentir algo diferente. Esse contato com esse varão me fez sentir tudo aquilo de novo. Eu vou voltar para Jerusalém, eu vou voltar para a casa de Deus, eu vou voltar para o Senhor, eu vou voltar, vou pedir a Ele: Senhor, olha, escreve meu nome de novo aí no livro da vida. Senhor, olha, eu fui no mundo, Senhor, mas no mundo não vi nada de bom. Agora eu quero voltar para Ti, agora eu quero caminhar contigo. Senhor, agora me ajuda, meu Deus, para que eu não me afaste de novo. E aí foi um retorno triunfal, queridos. Voltaram para o mestre, daquele amigo poderoso que eles nunca deveriam ter se afastado. E eu quero saber se aqui nesta noite tem alguém que queira fazer isso. Tem alguém que ouviu essa mensagem e falou assim: olha, essa é a minha história, né? Eu fui embora, eu me decepcionei com algumas coisas. Teve um camarada lá na igreja que falou isso ou falou aquilo, e eu me entristeci e acabei voltando para o mundo, mas agora eu quero voltar para Jesus. Se Ele me acha essa pessoa bacana, como o Senhor está falando, eu quero voltar para Ele. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Amados, é necessário esforço, é necessário querer. Louvado seja Deus. Aqueles jovens, eles haviam acabado de andar 60 estádios, querido, e era a pé, não era de cavalo, não era de carro, não era a pé. E agora eles reconhecem a Jesus. Eu não escutei eles falando: vamos dormir, semana que vem vamos voltar. E diz a Bíblia que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para onde nunca deveriam ter saído. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Queridos, eu provo para você que Ele está de braços abertos. Eu vou te contar uma pequena história que eu já contei aqui nessa igreja, e vamos encerrar por causa da Santa Ceia. Queridos, conta-se uma história verídica que na cidade de Carolina do Norte havia ali uma escola, e ali naquela escola estudavam muitas crianças. Era uma escolinha, Kelly dava aula nessa escola, a professora Kelly, e era ali uma escola, feita de madeira. Eu estou brincando, é lá na Carolina do Norte, e ali tinha muitas crianças estudando. E naquela cidade morava um bombeiro, um pai de família, um homem respeitado por todos aqueles que estavam ali. E aquele homem tinha o seu filho também estudando naquela escola. Era uma escola de boa referência, era uma escola evangélica, era uma escola que não só ensinava a letra, a gramática, a matemática, mas ensinava a palavra de Deus. E um dia, querido, aquele bombeiro que estava de folga, ele sai para comprar pão de manhã. O seu filho já estava na escola estudando, ele estava de folga, ele acordou mais tarde, enfim, ele sai para comprar pão. E quando ele vai passando nas proximidades da escola, ele vê uma fumaça, e ele corre desesperado. Ele chega naquela escola, a escola está em chamas, era fogo para tudo quanto era lado, a escola estava inflamando em fogo. E ele começa a lembrar do filho dele, ele começa a lembrar do filho do amigo dele, e agora ele começa a entrar o desespero, e ele começa a gritar para aquelas crianças: olha, tenham calma, eu estou aqui, eu posso salvar vocês,